Tradição e cultura são palavras que se conversam mutuamente, que se misturam e se complementam. Representam pontes entre o ontem e o hoje e se projetam como farol para o amanhã. Os povos representados pelos 17 grupos folclóricos da Associação Interétnica do Paraná, a Intepar, trazem em si um universo de tradição, de cultura, de história, que no Brasil se misturam, se reconstrói e se moldam para o futuro. Qual então é o fio que nos liga? O que nos une? Nos une aquilo que temos em comum: espírito e vontade, amor e desejo, sonho e construção, passado e futuro, presente e conteúdo, história e consciência. A diferença nos une, os valores nos orientam. O fazer folclórico é dedicação, é entrega, é abrir mão do individual em prol do coletivo, é sustentar a tradição sem nunca morar no passado, mas abrir-se às conquistas do presente para construir um futuro cada vez mais pleno de respeito e solidariedade. Esse é o nosso propósito. Isso é o que nos une. São 60 anos recolhendo exemplos dessas tradições e culturas e apresentando-os à comunidade através do Festival Folclórico e de Etnias. O palco sempre foi para nós o lugar por excelência deste compartilhamento. A pandemia nos fez dar um tempo, rever nossas prioridades, e não poderíamos jamais comemorar essa data tão representativa sem a presença do nosso público, que sempre nos apoiou. Por isso, já estamos nos preparando para que em 2022, com a alegria e o entusiasmo que marca o coração de cada povo, estejamos no palco, unidos para celebrar esta grande festa da diversidade, 60 anos de Festival Folclórico e de Etnias do Paraná. O amor ao folclore, a nossa história, as nossas raízes, o companheirismo, a música folclórica, a dança, a cultura, as tradições, a amizade. A última onda de imigrantes espanhóis chegada ao Paraná foi na década de 50. Muitos espanhóis escolheram Curitiba para que fosse a sua segunda casa. Aqueles espanhóis tinham muitas saudades das suas festas, de suas tradições, e juntos, com muito suor, com muita luta, fundaram o Centro Espanhol do Paraná. Mas faltava algo que desse vida, e surgiu o grupo folclórico. Meus pais se conheceram aqui e, com muitos outros espanhóis, fizeram parte do primeiro grupo folclórico da sociedade espanhola, que logo depois se tornou o Centro Espanhol do Paraná. Desde pequena fiz parte do grupo folclórico, fui crescendo e sempre apoiada pelos meus pais, grandes incentivadores da cultura espanhola. A princípio eram festas simples, onde nos reuníamos para celebrar o Dia de Santiago, o Dia do Pilar, festas do dia da fundação do Centro Espanhol, e eram alegradas pelo grupo folclórico. Assim fomos crescendo, até que chegou o ano de 1992 e recebi o convite da Associação Interétnica do Paraná para representar a Espanha no Festival Folclórico. Nosso grupo praticamente não tinha repertório. Foi um grande susto, porque nós éramos um grupo muito familiar. Mas o desafio foi aceito. E, sem dúvida alguma, nós temos um antes e um depois do grupo folclórico. De ser um grupo amador, de ser um grupo caseiro, passamos realmente a querer nos aperfeiçoar nas danças, nos trajes. Muita pesquisa, muita dedicação, muitas horas de todas as pessoas envolvidas no que é esse grande evento que é o Festival Folclórico.
Com a nossa participação, trouxemos um pedaço da Espanha. Conseguimos mostrar tradições, festas, costumes que só são possíveis estando lá. Mas isso só foi possível pelo engajamento de meu pai, Saturnino. Ele gostava, adorava construir cenários. Dizia que tinha que ser perfeitos, que a pessoa que estivesse sentada no teatro tinha que se sentir naquela cidade. Assim, fizemos grandes aberturas. Conseguimos levar essa sensação da pessoa se sentir na Plaza Maior em Madrid, nas ruas de San Fermín ou na Catedral de Santiago, na procissão da Virgem do Pilar em Saragoça. Conseguimos que tanto os integrantes como o nosso público realmente viajem através das nossas apresentações na Espanha. A exigência da participação no festival fez com que o grupo procurasse por uma qualidade máxima. Tanta dedicação, tanto esforço, tanto amor, tanta paixão pelo folclore não foi em vão. Durante todos esses anos, valeu-nos muitos elogios dos governos da Espanha. Olha, eu cheguei da Espanha com 13 anos de idade e a gente se juntou, alguns espanhóis, e começamos a dançar assim, caseiro, simples, cada um sabia uma coisa e dançávamos do nosso jeito. E depois fomos aumentando um grupo que se juntou e outro, e meu pai era alfaiate e costurava roupas para nós. Aí começou o festival. E com o festival eu comecei a costurar e a coisa piorou, aí foi mais rápido, aventais, saias, blusas. Depois, quando chega o festival, encurtar saias, encompridar, aumentar, alargar. É muito trabalho cada dia mais. Daí o grupo foi crescendo e o trabalho foi aumentando, e até hoje eu continuo costurando, sempre aumentando e aumentando. E a gente ajuda muito quando o festival, para ajudar a trocar roupa, aquilo é uma loucura. Corre para lá, isto ficou pequeno, perdi isto, uma meia, o tempo inteiro o festival tem que estar correndo. E a nossa alegria é que saia tudo bem e representar a Espanha de tudo quanto é jeito. Hoje eu não danço mais, mas eu costuro e quem dança é minha filha, os netos e os bisnetos. E eu tenho a alegria de representar e que eles representem o meu país, onde me viu nascer. Eu faço isto por amor à Espanha, aos espanhóis. A minha relação com o folclore e o Centro Espanhol vem de família. Quando meus pais iniciaram um grupo no Centro Espanhol, eu, ainda pequena, já fazia parte vivenciando a cultura e as tradições da Espanha. Faço parte do grupo folclórico há mais de 40 anos. O Centro Espanhol do Paraná representa 3 regiões. Uma delas é o norte da Espanha, a Galícia, e para nós este ano é um ano muito especial, que é o ano Jacobeu. O ano Jacobeu representa o Ano Santo. Há 30 anos assumi a coordenação do Grupo Aires Galegos e com isso vieram outras responsabilidades. Um diferencial que nós temos que ter perante o grupo, principalmente em relação a apresentações e a festival. Visão que temos que ter em relação a coreografias, a danças, escolha de músicas, vestuários, até posturas mesmo em relação aos ensaios, quando a gente se posiciona à frente de um grupo. E com isso, essa relação do que nos une ao festival, ao folclore, ela tem um diferencial. Eu sou filha de espanhóis,
Meus pais chegaram na década de 50 e eu não tive nunca nenhum parente de sangue em Curitiba. A minha família sempre foi o Centro Espanhol do Paraná e eu fui criada aqui desde que nasci praticamente. E daí eu me afastei do Centro Espanhol. Em 1994 meu pai veio a falecer e o seu Saturnino, que a gente perdeu recentemente, me convidou para assistir o festival folclórico e eu vim assistir pela primeira vez a dança no Guaíra. A partir daquele momento, os meus 2 filhos começaram a participar do grupo e até hoje a gente continua aqui. Hoje a minha neta de 7 anos participa e quando vem o festival eu sou responsável pela tesouraria, por venda de ingressos, por controlar as despesas do festival, por organizar de qualquer forma o próprio teatro, levar lanche, enfim. A gente participa da melhor maneira que pode para ajudar e isso eu faço em memória do meu pai. Os integrantes do folclore se dedicam durante o ano inteiro para culminar no festival folclórico que é realizado no Teatro Guaíra nos meses de julho de cada ano. Eles ficam ansiosos por esse dia, todos trabalhamos para isso. Eu não danço, mas eu trabalho na organização de alguma maneira e a gente só se dedica nesse mês ao festival, à venda de ingressos, a controle de ingressos, a compra de coisas para o próprio espetáculo e é o ápice do grupo folclórico durante o ano, é o festival folclórico. Bom, eu como guitarrista flamenco, praticamente tudo que eu aprendi na minha carreira foi dentro do Centro Espanhol e em função do Festival de Etnias, do Festival do Folclore. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de viajar para a Espanha para ficar a par das tendências, né, do que acontece efetivamente, das mudanças. E o Centro Espanhol sempre foi um local em que as informações apareciam. Muita gente viajava para a Espanha e trazia, né, as novidades, trazia as tendências, os modismos, especialmente no flamenco, que é a minha área de interesse. Então o Centro Espanhol para mim é como se fosse uma pequena Espanha, que perpetua tradições como as festas tradicionais, como os próprios pratos típicos da Espanha. É como se você pegasse um avião e fosse até Madrid em 15 minutos. Para mim, o Centro Espanhol é como se fosse um espaço onde eu me sinto dentro da Espanha. E foi aqui que eu aprendi tudo que eu sei de flamenco, foi vendo, foi desenvolvendo, estudando, vendo a dança, vendo o cante, conversando com as pessoas. E eu posso dizer que o Festival de Etnias, eu participo desde 1994. Ele para mim é um marco na minha história e na minha carreira. Dentro do folclore, eu comecei a ter demandas que exigiam de mim uma certa técnica, um certo conhecimento da estrutura e da própria cultura. Isso fez com que eu me motivasse a procurar, a estudar e a viajar muitas vezes para a Espanha para poder presenciar isso in loco. Todas as falsetas, as melodias que eu componho, que fazem parte da minha carreira, elas foram desenvolvidas junto com o folclore durante o processo dos ensaios, durante o processo dos shows. Então, eu agradeço o Centro Espanhol pela oportunidade de fazer parte dessa história. Agradeço ao folclore por realmente me motivar e me trazer a verdade sobre o que é o flamenco. E não posso deixar de citar alguns nomes, como Aurélio Baggio, o senhor Saturnino, a Blanc, que são pessoas que realmente fizeram diferença na história da carreira pessoal minha e na história da própria cidade como um todo, né? Perpetuando as tradições e a cultura da Espanha e, no meu caso, em especial, do flamenco. O Centro Espanhol faz parte da minha vida desde que eu nasci. Os meus avós vieram da Espanha, se conheceram aqui no Brasil. Os meus pais se conheceram dançando aqui no Centro Espanhol. Eu vivo o festival desde pequena, desde muito pequena. E é muito bom aqui, porque a gente cria uma família quando a gente está aqui.
não é só por vir dançar e nos apresentarmos no festival, é a comunidade daqui, a gente aprende a cultura, a gente vive a cultura, a gente sente muita falta dessa euforia de semana que vem é o Guaíra, ensaio geral e ensaio. E o folclore me ensinou não só sobre a cultura, mas também trouxe muito aprendizado de vida, assim, de equipe e de convívio. A gente aprende sempre que não pode ser só com a gente tem que estar sempre alinhado com outros, porque na dança a gente não pode simplesmente fazer o que a gente quiser. A gente segue uma coisa e a gente tem que ir de acordo com o que os outros estão fazendo também. Eu faço parte do grupo do Centro Espanhol do Paraná há mais de 7 anos e acredito que, falando por mim e por todas as pessoas do grupo, o que mais nos une é o amor. O amor por uma tradição, por uma herança, por uma cultura que vem passado de nossas gerações e que nada, nem ninguém é capaz de tirar da gente. Ensaiamos durante horas, durante meses, para apresentações que não têm significado, não existem palavras que podem descrever. Além de mim, no grupo participam meus irmãos, minha mãe, minha tia, minhas primas. E isso é maravilhoso, é fantástico, esse amor, essa força, essa união que une a gente, faz com que a gente crie amizades para anos, é maravilhoso. As amizades que a gente cria aqui dentro, elas são criadas através do amor e admiração pela cultura espanhola. O Festival Folclórico trouxe para mim a admiração pela cultura, né? Apesar de eu ter o meu avô que é espanhol, que veio para o Brasil, o Centro Espanhol me fez ficar mais próximo da cultura galega, criar mais admiração pela cultura espanhola no geral, poder conhecer um pouco mais sobre cada região da Espanha, para mim é maravilhoso, é sensacional. Faço parte do grupo Centro Espanhol do Paraná, já entrei aqui em 2000. A primeira vez que eu estive aqui, eu achei que eu nunca ia conseguir fazer o que eu faço hoje, que é dançar. Eu faço flamenco aqui, então desde 2000, e eu comecei também aqui a criar raízes, amizades. Eu sou brasileiro, meu coração é metade Brasil, metade Espanha. Então eu falo assim, porque trouxe muita coisa interessante para a minha vida, não só a dança, mas o festival, que abriu um leque de oportunidades, e enquanto vida pessoal, né? Uma coisa que eu aprendi é ser insistente. Quando eu entrei, eu falei, eu nunca vou aprender a fazer isso que eles fazem, mas não, eu insisti. Hoje eu tenho amigos em todas as etnias que fazem parte da Interpar. Basicamente, acho que é isso, o Festival Folclórico para mim é tudo. Hoje, graças a Deus, eu estou aqui, já estou feliz e isso para mim foi demais, foi demais. Hoje, eu não me vejo fora da dança, não me vejo fora do Centro Espanhol, não me vejo fora do Festival Folclórico, assim, sabe? Às vezes a gente pensa, de repente podia dar um tempo, alguma coisa, mas às vezes eu não consigo. Isso faz parte de mim, faz parte da minha vida e eu vou levar, enquanto eu puder dançar, eu vou dançar. Eu entrei no Centro Espanhol com 4 anos e o meu primeiro festival folclórico foi em 2004, que o tema era o Ano Xacobeu, a Festa de Santiago. E eu me apaixonei pela dança, pela cultura. Através dos festivais eu conheci uma Espanha totalmente diferente daquilo que eu aprendi lendo, aprendi na escola. O que eu sinto mais falta de não ter festival é principalmente a emoção, que vai chegando a apresentação, a gente fica um pouco nervoso, ansioso, isso é o que mais sinto saudade. O folclore para mim é uma verdadeira paixão e eu considero o Centro Espanhol, principalmente a minha segunda família, eu falo isso para todo mundo. As amizades. O que o festival trouxe na minha vida, além das amizades, foi o conhecimento. Não só o conhecimento da Espanha, mas o conhecimento de outros países, de outras etnias. Eu comecei a me encantar com o Centro Espanhol quando eu comecei a ver que minha mãe estava vindo e ela me trazia junto com ela e meu pai veio junto.
E daí eu meio que me apaixonei. No início não sabia direito o que era e eu fui me encantando pelo folclore. E eu sinto muita falta, uma extrema falta das apresentações no Guaíra, as apresentações em praças. E aqui dentro do Centro Espanhol eu também criei muitas amizades, eu criei um vínculo afetivo. Eu digo até mesmo que aqui seria uma segunda família, porque o jeito que o pessoal se trata, o jeito que o pessoal te abraça aqui dentro é simplesmente incrível. E até hoje eu lembro do meu primeiro dia no Festival Folclórico, de eu pisar no palco, foi uma sensação de gelar a barriga, de eu ver um frio na barriga e ver uma emoção muito grande no final da apresentação. É uma coisa que não tem palavras para descrever. As pessoas não imaginam o trabalho que a gente dá, o sangue que a gente dá, de passar um ano inteiro se ensaiando, se dedicando horas à dança para chegar no festival e fazer 3 minutos e fazer bonito. A minha primeira participação no festival foi no ano de 2002, que participei do Grupo Galego, e de lá para cá foi muito importante para mim o festival como um todo, porque eu tive a oportunidade dentro do festival e fora do festival estar vivendo o folclore. Eu sou gaiteiro, toco gaita galega, gaita de boto aragonesa e construo as gaitas também. Então, para mim, o folclore não é só a apresentação no palco ou os ensaios, é também no meu dia a dia. Tenho muito orgulho de participar do Centro Espanhol, dos grupos folclóricos. E isso é muito importante na minha vida porque uma vez por ano, pelo menos, nós temos a oportunidade de estarmos ali como uma colônia, uma família, acho que até muito mais do que isso às vezes, mas de participar todos juntos por um mesmo ideal, que é manter as tradições dos nossos antepassados. E realmente o que mudou na minha vida no folclore foi que eu descobri que eu tenho costumes e jeitos, coisas de fazer atividades em casa que tem a ver com a tradição espanhola e a gente acaba pelo dia a dia não prestando atenção. Comecei a perceber que tem certas coisas que a gente traz ou já vive dessas tradições, o dia a dia acaba não reconhecendo. Tendo a oportunidade de participar do Festival de Etnias, das danças folclóricas, das apresentações folclóricas, eu consegui resgatar tradições da minha família que já não que estavam perdidas, mas estavam quase esquecidas, né? Como tocar a gaita de fole ou a pandereta, que eu acabei descobrindo que meu pai toca a pandereta e não sabia, e tudo mais. Então o festival é muito importante também para o nosso reconhecimento, né, de como a gente pode viver as tradições folclóricas. Hoje eu faço parte do grupo de folclore do Centro Espanhol do Paraná. Minha mãe me trouxe aqui quando eu tinha 3 anos. A parte onde eu mais gosto de dançar é no Teatro Guaíra. A parte que eu mais gosto são das aberturas, onde eu sempre aprendo alguma coisa da Espanha. E a parte que eu menos gosto são os ensaios, que tem que ensaiar muitas e muitas e muitas vezes a mesma dança e a mesma música para 1 minuto. 1 minuto. Nos ensaios eu sempre aprendia com alguém que vinha da Espanha, como o seu Saturnino. Sempre que eu estava nos ensaios, aprendia alguma coisa com as histórias dele. Outra parte divertida é quando a gente vai fazer os novos trajes. Então já sabe, aí vem Dona Blanca com fita métrica pendurada no pescoço. Eu comecei muito jovem a dançar dança espanhola. Eu vim para o Centro Espanhol fazer uma aula experimental de flamenco. Eu fiquei apaixonada pelo ritmo, pelas danças e depois disso eu nunca mais consegui parar de dançar flamenco. E com isso eu estou aqui há muitos anos, né? Eu comecei com 20 anos e hoje em dia eu tenho meus 2 filhos. Eles dançam também com o grupo das crianças. E é muito gostoso ver o envolvimento deles com os grupos, né? E esse aprendizado deles. Claro que para mim é uma coisa muito forte, né? Eu gosto de passar essa paixão que eu tenho pela dança para eles e toda essa história que a gente vivencia aqui no Centro Espanhol. Claro que aqui dentro do Centro Espanhol a gente aprende muita coisa, né? Com a família Blanca e é muito rico isso tudo da minha vida. Além de todas as amizades que a gente conquistou
em todos esses anos, né, ao longo dos anos, tem muitas pessoas que passam aqui no grupo. A gente conhece as pessoas, a gente acaba participando da vida das pessoas, né? O Festival Folclórico de Etnias significa uma reunião de muitas culturas, de muitos países, de muitas tradições reunidas em uma semana, em que a gente consegue ver um pouco todas essas culturas, de todas essas danças, em um lugar só. Então, para mim, isso é uma riqueza muito grande, que isso traz muita informação, tanto para nós quanto para as pessoas que vão assistir esses espetáculos. E a gente fica muito feliz de poder proporcionar isso de uma forma tão rica para as pessoas da nossa cidade, de uma forma cultural tão grandiosa. A família em época do festival é uma loucura, né? Porque é muito corrido, né? Os últimos dias antes da apresentação do Guaíta são muito corridos. Bom, é um momento complicado porque a gente teve que parar, né? A gente teve que internalizar com o que a gente tinha, e mesmo assim a gente teve que continuar semeando essa cultura e com esperança de que logo a gente vai conseguir de novo se apresentar para as pessoas. Fazer parte de um grupo folclórico significa muita dedicação. Sempre digo, ser folclorista é uma opção de vida. São muitas horas dedicadas ao folclore, são muitas horas dedicadas a um esforço, à manutenção de uma cultura. Os nossos pais nos ensinaram uma tradição, um folclore, e nós fazemos desse folclore uma arte. Mas tudo que é visto num palco só é possível porque temos grandes colaboradores, mães, pais, colegas, e isso acaba criando laços de amizade. Através do folclore, através dos festivais, os integrantes tiveram a possibilidade de conhecer uma Espanha imaginária. Uma Espanha que o avô contava como era, que a mãe contava como era. E é muito legal quando eles vêm até nós para conseguir fazer parte dessa história. O grupo folclórico é uma grande família. Aqui eu fui criada, aqui eu criei os meus filhos, meus sobrinhos netos. Hoje o folclore está convertido em arte, mas o que fazemos aqui é honrar o legado que os nossos pais, os nossos avós nos deixaram. A eles dedicamos todo o nosso trabalho. E é por todo esse legado que nos foi deixado por nossos antepassados que trabalhamos muito e estamos ansiosos para poder nos apresentar no 60º Festival Folclórico que acontecerá em 2022. Esperamos vocês lá!